Fala milionário, fala milionária, Emerson Almeida por aqui, do canal Eu na Bolsa, com você passando aqui para dividir o nosso estudo diário com relação ao comportamento do contrato futuro de milho na B3. Nós estamos estudando aí vencimento janeiro. Você que está chegando agora aqui, me dá o prazer da tua audiência, tem aqui minha gratidão, muito obrigado por estar aqui demonstrando interesse em estudar sobre comportamento de preço do contrato futuro de milho na B3. Peço para você que se inscreva aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, ative aí o sino de notificações, que todos os dias, assim que eu suba o vídeo, né, você já vai ser notificado. Então, faça a tua assinatura, faça a tua inscrição e ative aí a notificação. Eu também tenho lá no Instagram, Emerson Almeida Oficial, né, sempre estou fazendo uma interação lá, falando em determinados momentos, quando o mercado chama atenção, comportamento de preço, né, a gente também está lá. Se você quiser me seguir por lá também, vai ser um prazer ter você por lá, beleza? Então, aqui todos os dias a gente divide o nosso estudo, e também aí, antes de dividir o estudo, para você que está chegando agora e entender qual é o código do contrato futuro de milho, eu vou te passar a nomenclatura aí, chama-se CCM, que é o código do milho. Nós estamos estudando o que corresponde ao mês de janeiro de 2022 já. Emerson, mas nós estamos aí no mês de novembro de 2021 e já está operando o milho que está negociando com equivalência para janeiro 22? Sim, já é o CCM, que é o código do milho, F, que corresponde a janeiro, e 22, que é o ano. CCM F22. Emerson, já dá para negociar contrato para 2023? Dá. Você vai olhar lá o CCMU 23, que é lá para setembro de 2023. Só que o que acontece? Quanto mais distante a intenção do contrato, menor é o interesse dos participantes, a não ser aqueles que realmente, de fato, né, têm a intenção de travar os seus preços mediante a produção do mercado físico, os chamados participantes hedgers, aqueles que têm o produto e precisam proteger o produto em relação a comportamento de alta do preço ou da baixa do preço, né? Ou seja, a indústria e o produtor. Aqui nós dividimos então o nosso conhecimento com base nas circunstâncias do fundamento. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? A gente está vendo aí um pouco mais de pressão nos contratos da frente, né? Da safra de inverno, ou seja, da safrinha. E aí agora a safra de verão até de certa forma que tinha possibilidade de ter uma pressão um pouco maior da ponta de venda, retraiu um pouco mais. O mercado ainda, pelo fundamento, está sentindo, né, a ausência do comprador. O comprador já está abastecido, tem a preocupação da chegada da soja. Na condição de chegada da soja, precisa de espaço para armazenagem, e nessa condição de espaço para armazenagem, de repente o milho vem a ser ofertado. Essa condição afasta o comprador do mercado físico, gera um sintoma de fundamento, mais com viés de baixa, mais com viés vendedor. Os vendedores fazem posição acreditando nessa condição aqui na BMF e o preço não ganha velocidade, porque de certa forma, quando todo mundo, ou pelo menos a maioria, olha para essa condição pelo contexto do mercado físico e acredita numa direção de venda, se o preço não cai, né, chega um determinado momento que incomoda quem está carregando posição na ponta de venda ao se incomodar com essa situação, porque tem tudo, ou pelo menos os fatores do fundamento ao seu favor, mas não acontece o impacto no preço, ou seja, tudo para que o preço caia e de repente o preço não caia, né? E aí quando vem um fator que pode alimentar esta condição, o vendedor tenta pressionar de novo, entra na condição. Foi o que aconteceu no pregão de hoje, a gente vai detalhar isso de maneira técnica. Então, para você ver que a gente respeita o fundamento e, dado o momento, o mercado busca antecipar as circunstâncias do fundamento, porque, querendo ou não, o que está acontecendo agora no mercado de físico, a bolsa que já antecipou. O preço do milho era 95, caiu para 85. Né? Quando todo mundo falou, não, agora vem para 80, o mercado de BMF falou, ó, vamos ver se realmente tem espaço para vir a 80 no mercado físico, visto que talvez não tenha tanta condição para subir, mas será que tem tanto espaço para queda? Então é essa condição
dado essa circunstância do fundamento, a gente vai transferir aí para a nossa leitura da parte técnica do mercado, que é o que a gente divide aí, tá bom? Também alertando que nós falamos que a movimentação de ontem não tinha trazido um participante novo, ou seja, não trouxe comprador novo no movimento de alta de ontem. Eu fui na ponta de compra esperando que chegasse esse comprador novo, ele não chegou, e aí hoje o mercado até poderia sofrer com a condição de baixa. Sofreu e poderia ter embalado, poderia ter aproveitado hoje, né, a condição de ter embalado ainda mais a direção de baixa, porque as commodities em níveis gerais aí aceleraram o movimento de baixa, tanto a soja como o trigo, como o petróleo, né, trabalharam na direção de baixa, e o milho também em Chicago foi nessa direção, e poderia aqui na B3 ter ido muito mais, né, poderia ter caído muito mais, mas em função até mesmo, né, dessa situação do vendedor estar tentando já há dias derrubar o preço abaixo da região do 88, nós falamos isso já, né, tem tempo aí que a gente está marcando essa condição 87,50 e 88, e eu vou dividir isso aí então no quesito técnico aqui, compartilhando o meu gráfico aqui com você, tá bom? Antes disso aí, quero agradecer aqui o pessoal que sempre participa conosco aí, deixe você que está chegando agora e deixa a tua pergunta, ou deixa a tua participação aí nos comentários do vídeo, claro, dá aquele like aí, tá beleza? O Bruno Esteves colocou aqui, Emerson, muito bom, Emerson, parabéns pelo conteúdo, sua visão de mercado é sensacional. Quinta já estou na live, abraço. Obrigado, Bruno Esteves, bacana, cara, que bom que você está com a gente aqui, percebeu, né, teve esse entendimento do propósito aqui, que é a gente estudar junto, né, dividir a contextualização do que acontece nos preços. A gente não tem bola de cristal e nem é esse o objetivo, né? Querer adivinhar, a gente estuda para poder ter uma alternativa de tomada de decisão para antecipar, e às vezes a gente paga o preço para essa condição. Hoje eu fui na compra de novo, né? Aumentei mais a minha posição comprada, o mercado não andou, mas também não ativou o meu nível de stop, e aí estou junto com eles na ponta comprada aí, tá beleza? Valeu, Brunão. Então o Bruno fala, quinta-feira eu estou na live. A live vai acontecer hoje, 30/11, numa terça-feira. A live vai acontecer, nessa que o Bruno fala, vai acontecer na quinta-feira, dia 2 de dezembro, tá? Beleza, Brunão? Te espero lá, cara. Obrigado aí por você estar seguindo a gente lá no Instagram e também estar comentando aí no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Muito obrigado. Marcelo Galvão também, que é um dos participantes, não desta quinta, né, Marcelo, mas na outra quinta-feira também a gente vai dar uma continuidade para fazer essas lives, fazer um bate-papo. Aproveitar que a gente está aí na reta final desse ano, acabamos hoje, né? Estamos terminando hoje o mês de novembro, estamos indo para o último mês do ano, estamos entrando aí no mês de dezembro 21, né? Para finalizar o ano de 2021. O Marcelão colocou, Emerson, estamos lhe acompanhando diariamente. Forte abraço e até logo. Valeu, Marcelão. Obrigado, irmão. Tamo junto aí, tá bom? O Thiago Lima, que vai participar junto com a Cris nessa próxima quinta-feira, dia 2/12, da live, né? Que a gente vai falar do pessoal que está chegando no mercado, né? O trade iniciante, né? O que eles estão fazendo, como que para um trade iniciante operar contrato futuro de milho. Eles já não estão, assim, todo mundo é iniciante, porque a gente fala na condição do início, a gente está sempre aprendendo, né? Então, iniciante e aprendiz, a gente é eternamente, né? A gente está sempre aprendendo, e quando está aprendendo é porque está no início de um fato. Então a gente vai trocar essa ideia, vamos ver a experiência na prática aí, né, tanto do Thiago como da Cris aí também, tá beleza? Ou operando milho ou qualquer outro ativo, eles vão trazer para nós aí o que vai rolar, tá beleza? Então, o Thiago até colocou, eu estive fora do pregão de quinta e sexta, mas agora vou estar mais firme. Beleza, Thiagão, estuda, cara, olha, a gente não tem necessidade de operar, a gente tem necessidade de fazer resultado aí, tá beleza? Mês terminando, ainda não terminou, porque eu estou com posicionado ainda, né, mas terminando aí na linha, um pouquinho para cima da linha d'água aí, né, a gente está saindo um pouquinho na frente aí, mas não é aquele mês como esperado, mas acontece, né? São circunstâncias que acontecem, e a gente está aí, então, para fazer um dezembro muito melhor aí, tá bom? Então, vamos lá agora, vou dividir aqui o nosso gráfico aqui, tá aqui, deixa eu, tá aqui, beleza, tá aqui para você, aqui, olha lá, ó, já abriu 88,90, minha região de venda
Não coloquei nada nesse after, mas queria aqui nessa região do 89,30, 89,20, a gente já está vendo, mas você vê que é só tentativa, 89,10 foi o que ele fez agora já no after aí, mas olha lá, volume pequeno. Mas olha lá, 88,75, então vão deixar os compradores aí, não tem muita força, o vendedor também não quer deixar escapar. Mas enfim, vamos estudar o que aconteceu hoje aqui, ó. Tá aqui, ó, hoje o último dia, 30/11, né? Mercado parado aqui nessa região, ontem ficou cozinhando aqui, né? Distribuindo sem muito interesse de participação dos players. O volume não é ruim, né? Quando a gente olha por esta ordem financeira, ó, você veja aqui tem 30 milhões, 35 milhões de volume, aqui tem 29 milhões de volume. Aqui hoje a gente teve o maior volume vendedor nessa região com 33 milhões, olha que o preço marca 88,10. Falando agora o vendedor vai colocar força aqui. Eu estava preparado para ativar o meu stop. Como eles não vieram, eu falei, opa, eles podem perder a força. Mesmo olhando toda a disputa de Chicago com o preço um pouco mais pressionado, né? O dólar aqui trabalhando numa movimentação um pouco mais altista e agora o dólar soltou um pouco aí, né? Movimentação batendo um pouco aí no dólar aí. Essa condição, então, deixou aqui para nós. Você veja só que o nosso estudo, por isso que é importante até, eu faço essa ressalva todos os dias aqui que eu faço o estudo, para que você que está chegando agora, assista os vídeos anteriores, né? Para você poder conectar aí o comportamento, contextualizar o que a gente vem falando do comportamento em relação aos dias anteriores para o que está por vir. Então ontem a gente falava, olha, estava assim ontem, né? Até aqui, ó, a gente falava, ou o comprador toca força, pega força para passar acima dessa região do 89,30, 89,50, e aí vai aqui com vontade a 89,90, 90 pau, e aí vai destravar o mercado, que é isso que ele está tentando fazer. A gente está na ausência de novos participantes. Até ontem, quando eu dei uma aula exclusiva para o pessoal da mentoria, deixei isso muito bem reforçado, até falando inclusive pela ótica do método do fluxo do dinheiro. Nessa situação, então, a gente aí falou ontem, né, hoje de manhã, a gente falou ontem na mentoria, falando, ó, vamos ver o que aparece amanhã com relação ao fluxo do dinheiro. Hoje de manhã a gente viu que não chegou player novo, eu comentei lá no grupo Semeando Resultado, através do podcast que eu faço todos os dias, também gravado, e aí eu falei, olha, o vendedor pode se estabelecer. Eu falei, eu quero ver se ele coloca volume. Aqui na primeira pegada ele já veio com movimentação de venda, e perceba que daí o vendedor tinha que trabalhar para trazer o preço abaixo do nível de 88. A gente já tem falado desse 88 tem um tempo, né? Tá aqui, ó. Eu vou dividir com você aqui, ó, essa situação aqui para você poder ver, ó. Ele tá até em azul aqui, ó. Vou passar para esse lado de cá, minha planilha do fluxo do dinheiro, ó. E aí a gente fala, né, aqui, ó, essa região do preço médio, ó, 87,97. Não sei se você está conseguindo ver aí por causa da planilha, né? Mas aqui é o preço de 87,97, preço médio, isso no pregão 23/11, é onde, pelo método do fluxo do dinheiro, a gente identificou a chegada de novos participantes aí, beleza? Então, aqui, a gente sabe que 88 é um número chave, o vendedor quer colocar abaixo disso, o comprador quer manter acima disso para levar no 90, o comprador está trabalhando com a intenção de levar no 90 e eu estou por hora, nesse momento, do lado do comprador aí. Então, ó, perceba que aqui tá os números que são os números de alerta, os números de atenção, eu vou dividir eles com você aqui agora, tá? Eles se repetem em relação ao comportamento de ontem, né? Mudando ali um ou outro na ordem, né? De ativação em relação à movimentação de alta ou movimentação de baixa. De que forma, Emerson? Perceba que ontem ele fecha a 8,934. Hoje ele fechou a 8875. Então perceba que do 89 para o 88 ele teve uma pressão um pouco mais vendedora. E mesmo tendo essa pressão vendedora, o que ele precisa, Emerson, para fazer essa continuação? Precisa o vendedor, então, partindo da direção do preço do 88,75, ele precisa colocar abaixo do 88,70, onde está lá, ó, 8874. O vendedor precisa responder, bater abaixo disso. Depois disso, Emerson, 8840, 88. Onde ele trouxe a mínima hoje? 8805. Você vê que o vendedor está tentando fazer o papel dele. E aí você tem que aceitar o risco. Para operar, né, no mercado, é importante, você que está chegando agora, você tem que entender que existe entre a intenção dos participantes o direcionamento de preço.
O comprador quer dar direcionamento de preço acima do preço que ele compra. Por exemplo, comprei a 88,20, quero dar direcionamento para que o preço vá acima dessa condição. 88,30, 88,40, 88,50, 89. Vendi a 88,50. Eu quero dar direcionamento para que o preço vá abaixo de 88,50, 88,30, 88,40, 88,20 e assim sucessivamente. Então você perceba aqui, mas por que pula um número assim, do 88,70 para 88,40? Porque a gente tem, em relação ao passado, a gente tem fundamentação de números, né, que aqui é uma probabilidade matemática dentro da teoria de Fibonacci, aqui, né, no estudo de Fibo. A gente tem essa projeção matemática aqui sobre comportamento de preço junto com o volume, junto com o dinheiro movimentado. Essa movimentação do dinheiro nessa trocação de preço, o que é, Emerson, trocação de preço? Porque, tecnicamente, uma formação de um candle ou uma disputa de um período entre a intenção de compra e a intenção de venda, por exemplo, o que é essa intenção por período? Aqui, o período de disputa de intenção está marcado, limitado em 20 minutos, ou seja, a cada 20 minutos, eu vejo um candle vermelho com a intenção do vendedor. Eu vejo um candle verde com a intenção do comprador. Esta intenção técnica dos participantes, ela se resume em colocar direção ou de alta ou de baixa, pela cor do candle. E aí é onde que pode acontecer a continuidade disso, dentro do surgimento do volume financeiro. Geralmente, olha aqui, ó, aqui tinha tudo, o vendedor tinha a obrigação, e além do que a oportunidade para acelerar a movimentação para a ponta da baixa. E por que ele não faz? Por que ele não faz, não derruba o preço? Ele tentou novamente aqui, ó, fez a mínima 88,05 e o comprador entrou defendendo, ou seja, quem tem interesse de comprar falou assim, já que você quer vender, eu quero comprar, já que você quer vender, eu quero comprar. E aí nos 20 minutos finais, olha onde passa o preço, né? O preço abre a 88,15, vem até 88,05 e fecha, vai até 88,70 e fecha 88,49. Então perceba que aqui, né, tem o comprador, por mais que tenha o vendedor colocado dinheiro aqui, o vendedor tinha que ter aproveitado essa condição e ele não conseguiu. Ao não conseguir isso, né, deixou espaço aqui então para mais essa disputa, que é o que a gente está vendo aí, beleza? Então a gente fala aqui lá embaixo o nível de 88, lá embaixo, aqui ó, essa região de 88 é importante, para depois o mercado vir até aqui novamente 87,30. Antes tem esses números aqui, ó. Depois de 88, Emerson, 87,75, 87,20 e 86,90, que é essa região aqui, ó, tá beleza? Para cima, Emerson, o que precisa? Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para que você possa, ó, para que você possa perceber aqui, ó, a intenção dos preços aqui, ó, tá? Ó, precisa passar aqui, ó, 89,25, 89,40, tá vendo? Antes disso, Emerson, o que você tem aí? Eu tenho, ó, fechamento a 8,875, ele tem que passar 8,895, tá? 8,895, ó, ele tentou lá agora até 8,910. Eu tenho 8,895, depois 8,930. Ficou devendo 8,930, ele foi por hora até 8,910. Tem que passar então 8,930, que era onde eu queria vender hoje, já um dos meus contratos, e aí depois ele quer 8,985, 90,30, e a partir disso precisa ter volume verde, precisa ter a barra verde acima dessa região do 90, 90,30 aqui, né? 8,995, 90,30, para destravar a movimentação lá para a direção do 90,60, beleza? Então, a gente segue com os números aqui com bastante atenção. Comprador fez o seu papel de defesa, né? Não conseguiu ganhar a mão, está incomodando o vendedor que está com todo o fundamento ao seu favor, mas não consegue derrubar o preço, e a disputa segue aberta aí quando se trata de compradores e vendedores no contrato futuro de milho da B3. Você já sabe o código do milho CCM, mês de vencimento, letra F de faca, ano 22, CCM F22. Professor, eu já quero ver o março, posso? Pode? Pode, sem problema nenhum. CCMH22. CCMH22. Esse é o código do contrato para março, beleza? Então, era esse o estudo de hoje aí. Já passei os números, você já anotou aí, tá aqui, né, no meu papel aí, também aí no teu agora. E aí amanhã a gente tá junto para começar o nosso último mês do ano de 2021, tá certo? Muito obrigado pela tua participação.
porque é desta maneira, né, participando, que juntos a gente evolui aí na direção de encontrar a nossa consistência quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.